Um bilionário doente e sozinho no fim da vida. Sua ex-esposa volta, mas não como você imagina. O que ela fez à beira de sua cama chocou a todos. Prepare-se para uma história de partir o coração. O horizonte de São Paulo se estendia infinitamente diante de Ricardo Moraes, enquanto ele estava de pé, junto às janelas do chão, ao teto de seu escritório na cobertura. Aos 58 anos, ele havia construído um império que poucos poderiam sonhar, transformando uma pequena startup de tecnologia nas soluções tecnológicas brasileiras, uma das empresas mais valiosas do país. O sol da manhã refletia nos edifícios de vidro elegantes que cercavam sua sede, criando uma coroa dourada ao redor da metrópole que ele havia ajudado a moldar. Mas hoje, a vista não lhe trazia alegria alguma. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o relatório médico, seu conteúdo pesando mais do que todas as responsabilidades que ele havia carregado ao longo de sua vida. O diagnóstico parecia uma piada cruel, depois de todos esses anos de planejamento cuidadoso e ambição implacável. Seu tempo estava subitamente medido em meses, não em anos. Senhor Moraes, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone. Sua esposa, a senhora Helena Moraes, está aqui para vê-lo. Ricardo respirou fundo, endireitando sua postura e ajustando seu terno sob medida. Helena sempre havia sido sua âncora durante as tempestades de construção de um império. Certamente, ela o ajudaria a navegar por esse desafio também. Mande-a entrar, Patrícia. A porta se abriu silenciosamente e Helena entrou com sua graça característica. Aos 53 anos, ela permanecia tão elegante quanto no dia em que se conheceram. Seu cabelo escuro com mechas prateadas perfeitamente estilizado, seu traje de grife impecável. Mas algo em seus olhos parecia diferente, distante, calculista. Helena, Ricardo começou, sua voz mais suave que o habitual. Por favor, sente-se. Precisamos conversar. Ela escolheu a poltrona de couro em frente à sua mesa, suas mãos perfeitamente manicuradas dobradas no colo. O médico me ligou, Ricardo. Ele achou que seria melhor se eu soubesse antes de vir aqui. Ricardo assentiu, afundando-se em sua cadeira. Então você entende por que eu precisava te ver imediatamente. Tudo terá que mudar agora. A empresa, nossos planos de expansão, o novo centro tecnológico em Porto Alegre. E nós, Helena interrompeu, sua voz carregando um tom que ele nunca havia ouvido antes. E os meus planos, Ricardo? Minha vida? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Ricardo olhou fixamente para sua esposa de 30 anos, tentando entender o significado por trás de suas palavras. Estamos nisso juntos, não estamos? Como sempre estivemos. A risada de Helena era vazia, desprovida de calor. Juntos? Quando? É que realmente estivemos juntos, Ricardo. Você tem sido casado com esta empresa por 3 décadas. Eu não passei de um ativo corporativo, a esposa perfeita para sua imagem perfeita. Isso não é justo, Ricardo protestou, sentindo uma dor no peito que não tinha nada a ver com sua condição. Tudo o que construí para nós, para você e para o Gustavo. E agora, o que vai acontecer com tudo o que você construiu? Helena levantou-se andando pelo escritório. O conselho vai entrar em pânico quando souber da sua condição. Os preços das ações vão despencar. Você pensou nisso? No que isso significa para todos nós? Ricardo a observava mover-se pela sala, suas palavras cortando mais fundo do que qualquer dor física poderia. Esta não era a reação que ele esperava. Não da mulher que havia ficado ao seu lado durante inúmeros desafios que o havia ajudado a subir do nada ao topo. Preciso de tempo, Helena finalmente disse, parando na janela. Tempo para processar isso, para pensar no que isso significa para o meu futuro. Eu não posso simplesmente... Ela se virou para encará-lo, sua expressão cuidadosamente composta. Preciso de espaço, Ricardo. Vou ficar na casa de praia por um tempo. Espaço? A palavra soou estranha em sua língua. Helena, eu não tenho o luxo do tempo agora. Preciso de você mais do que nunca. Mas ela já estava se movendo em direção à porta, seus saltos batendo contra o piso de mármore com propósito decisivo. Pedirei à minha assistente para entrar, em contato com você sobre os arranjos. E Ricardo... Ela parou no limiar.
Vamos manter isso entre nós por enquanto. Não há necessidade de preocupar o Gustavo ou o conselho até termos um plano claro. A porta se fechou atrás dela com um clique, suave, deixando Ricardo sozinho com o sol da manhã e o peso de seu mundo desmoronando. Ele se virou de volta para a janela, olhando para a cidade que havia conquistado, sentindo-se mais perdido do que jamais estivera no início de sua jornada. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gustavo, seu filho. Pai, precisamos discutir a expansão para o Rio. Almoço hoje? Nenhuma menção ao diagnóstico, nenhum sinal de preocupação. Helena não havia contado a ele, ou ele simplesmente se importava mais com assuntos de negócios. Os dedos de Ricardo pairaram sobre a tela, prontos para responder, quando ele notou um pequeno café do outro lado da rua. Através da janela, ele podia ver pessoas rindo, conversando, vivendo suas vidas sem o fardo de impérios para manter ou legados para proteger. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um desejo inexplicável de escapar da torre que havia construído ao seu redor. Sem responder à mensagem de Gustavo, Ricardo pegou seu casaco. Talvez fosse hora de encontrar refúgio em algum lugar inesperado, longe da gaiola dourada que ele havia passado sua vida construindo. O pequeno sino de latão acima da porta tilintou quando Ricardo entrou no Café Esperança. O contraste com seu ambiente corporativo não poderia ser mais marcante. Em vez de mármore frio e aço, pisos de madeira quente e paredes de tijolos expostos criavam uma atmosfera de autenticidade confortável. O aroma de grãos de café recém-moídos e produtos de panificação envolvia-o como um abraço esquecido. Bem-vindo! A voz alegre de uma jovem chamou sua atenção. Ela estava atrás do balcão, seu cabelo cacheado preso em um lenço colorido, seu sorriso genuíno e natural. Sou a Lúcia. Primeira vez aqui? Ricardo assentiu, subitamente consciente de como seu terno caro parecia fora de lugar neste estabelecimento, acolhedor. Já passei por aqui muitas vezes, mas nunca entrei. Ele fez uma pausa, percebendo como isso soava. Acho que sempre estava ocupado demais. Bem, há uma primeira vez para tudo, Lúcia respondeu, seus olhos castanhos quentes, não mostrando nenhum julgamento. O que posso lhe oferecer? O que você recomendar? Ricardo disse, sentindo-se estranhamente atraído pela simplicidade do momento. Confio na sua experiência. Homem corajoso, ela riu, virando-se para a elaborada máquina de café atrás dela. Nosso especial da casa, então. Macchiato de caramelo e uma fatia de rocambole de canela. Enquanto ela trabalhava, Ricardo notou um jovem em uma das mesas, cercado por desenhos técnicos e um laptop. Havia algo familiar nele, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Aquele é meu irmão, Eduardo, Lúcia explicou, seguindo seu olhar. Ele está sempre aqui trabalhando em seus projetos. Engenheiro por formação, sonhador por natureza. Eduardo olhou para cima ao ouvir seu nome, e um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. Sua expressão endureceu ligeiramente, mas ele acenou educadamente antes de voltar ao seu trabalho. Por favor, sente-se onde quiser, Lúcia disse, colocando uma xícara fumegante e um prato em uma bandeja de madeira. Embora eu recomende o assento da janela, a melhor vista da rua, e você pode observar o mundo passar por um tempo. Ricardo escolheu o lugar sugerido, acomodando-se em uma poltrona confortável que claramente havia hospedado muitas conversas e contemplações. Daqui ele podia ver sua torre de escritórios se elevando acima da rua, mas de alguma forma parecia distante, como uma fotografia de outra vida. O primeiro gole de café o surpreendeu. Rico, complexo, com uma doçura que não dominava, mas complementava. Isso é excepcional, ele disse, quando Lúcia passou por perto. Receita de família, ela sorriu. Minha avó costumava dizer que um bom café deve saber como um abraço quente para sua alma. Sua avó era sábia, Ricardo respondeu, sentindo algo se desbloquear dentro dele. Uma porta que ele não percebera que estava fechada. Você é a dona deste lugar? Há 3 anos, Lúcia disse, o orgulho evidente em sua voz. Foi um sonho louco, especialmente quando todos diziam que um pequeno café independente não poderia sobreviver nesta selva corporativa. Mas às vezes, os sonhos mais loucos
são aqueles pelos quais vale a pena lutar. Ricardo olhou novamente para Eduardo, que agora estava envolvido no que parecia ser uma videochamada, gesticulando entusiasticamente sobre algo em sua tela. E seu irmão? Por quais sonhos ele está lutando? Uma sombra cruzou o rosto de Lúcia. Eduardo, ele também tinha seus sonhos. Ainda tem, embora a vida não tenha facilitado para ele. Mas essa é a história dele para contar se ele escolher. A multidão da manhã começou a entrar. Trabalhadores de escritório pegando sua dose diária, tipos criativos com laptops se acomodando para longas sessões, vizinhos idosos que claramente vinham tanto pela conversa quanto pelo café. Ricardo observava enquanto Lúcia cumprimentava cada um pessoalmente, lembrando-se dos nomes, perguntando sobre as famílias, celebrando pequenas vitórias e oferecendo conforto para pequenos contratempos. Seu telefone vibrava repetidamente em seu bolso. Mensagens de Patrícia sobre reuniões, de Gustavo sobre contratos, de membros do conselho sobre projeções trimestrais. Pela primeira vez em décadas, ele deixou que esperassem. Outra xícara, Lúcia apareceu ao seu lado, notando sua xícara de café vazia. Por favor, Ricardo disse, surpreso ao se encontrar relutante em partir. E talvez você tenha tempo para me contar mais sobre este lugar, sobre como você o construiu. Os olhos de Lúcia brilharam. Para alguém interessado em histórias reais, eu sempre tenho tempo. Ela puxou uma cadeira, sinalizando para sua assistente barista cuidar do balcão. Mas primeiro, deixe-me perguntar algo. O que traz um homem com um terno de R$10.000 a um pequeno café numa terça-feira de Binos, manhã? A pergunta era gentil, mas direta. Ricardo se viu querendo responder honestamente, embora não tivesse certeza do porquê. Talvez fosse a ausência de agenda nos olhos dela, ou a maneira como este lugar parecia existir em uma bolha fora de seu mundo desmoronando. Recebi algumas notícias, ele começou cuidadosamente, que me fizeram questionar tudo o que eu pensava, saber sobre sucesso. Ele olhou ao redor do café para as conexões genuínas acontecendo em cada mesa. E estou começando a pensar que tenho medido tudo errado. De volta ao seu escritório naquela tarde, Ricardo se viu distraído por pensamentos sobre o café e seus habitantes. O contraste gritante entre o calor genuíno que ele havia experimentado lá e a eficiência fria de seu ambiente corporativo parecia mais pronunciado do que nunca. Seu devaneio foi interrompido por uma batida na porta. Era Henrique Santos, seu conselheiro de confiança há 15 anos. Ricardo, sentimos sua falta na reunião da manhã. Henrique disse, seu terno perfeitamente passado, e tom de voz cuidadosamente medido, combinando com a atmosfera estéril do escritório. Gustavo teve que lidar sozinho com os investidores do Rio. Ele parecia incerto. Gustavo precisa aprender a se virar sozinho, Ricardo respondeu, embora um toque de culpa tenha se infiltrado em sua voz. Seu filho sempre havia lutado com a confiança em situações de alta pressão. O que mais eu perdi? Henrique se acomodou em uma cadeira, sua expressão cuidadosamente neutra. Helena me ligou. Ela mencionou que você poderia tirar um tempo de folga em breve. Está tudo bem? A pergunta parecia inocente o suficiente, mas algo no tom de Henrique fez Ricardo pausar. Desde quando sua esposa confiava em Henrique antes de discutir assuntos com ele? Apenas exames médicos de rotina, ele desviou, observando atentamente a reação de Henrique. Nada para preocupar o conselho. Claro, Henrique assentiu, mas Ricardo captou um lampejo de algo. Desapontamento em seus olhos. Embora se você estiver planejando qualquer ausência prolongada, deveríamos discutir protocolos de sucessão, apenas como precaução. Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Helena entrando em um restaurante sofisticado, não na casa de praia onde ela alegava estar. E ela não estava sozinha. O ângulo era ruim, mas o homem com ela se parecia notavelmente com um dos membros do conselho. Havia mais alguma coisa? Ricardo perguntou, sua mente correndo com implicações. Apenas uma coisa, Henrique acrescentou, levantando-se para sair. As demissões em massa no departamento de engenharia no ano passado.
Alguns desses ex-funcionários estão causando problemas. Nada sério, mas estão espalhando rumores sobre espionagem corporativa e patentes roubadas. O jurídico está cuidando disso, mas você deveria estar ciente. Depois que Henrique saiu, Ricardo se viu atraído para seu computador, pesquisando através de antigos arquivos de pessoal. Não demorou muito para encontrar o que estava procurando: o registro de emprego de Eduardo. O jovem do café não havia apenas trabalhado para as soluções tecnológicas brasileiras. Ele havia liderado uma das equipes de pesquisa mais promissoras antes das demissões. O telefone de Ricardo vibrou novamente. Outra mensagem do número TPNTs desconhecido. Sua esposa não é a única com segredos. Verifique as contas offshore de Henrique. O sol da tarde lançava longas sombras pelo seu escritório enquanto Ricardo se recostava, processando as implicações. Ele havia construído seu império com base na confiança e lealdade, ou pelo menos achava que sim. Agora, com seu tempo potencialmente limitado, todos pareciam estar se posicionando para as consequências. Seus pensamentos voltaram para o café, para o sorriso genuíno de Lúcia e o reconhecimento cauteloso de Eduardo. Será que eles sabiam quem ele era o tempo todo? Sua gentileza era genuína ou parte de algum esquema maior? Uma última mensagem apareceu em seu telefone. Esta de Gustavo. Pai, precisamos conversar sobre o futuro da empresa. Helena mencionou algumas preocupações sobre sua saúde. Jantar hoje à noite? Ricardo olhou fixamente para a mensagem, lembrando-se de como Gustavo havia se apressado para lidar sozinho com os investidores do Rio. Seu filho estava realmente preocupado com sua saúde ou apenas com o futuro da empresa? As linhas entre família, negócios e traição estavam se tornando cada vez mais indistintas. Ele se viu abrindo o site do café, lendo sobre sua história. Algo chamou sua atenção. Um pequeno detalhe no histórico de propriedade do edifício. A propriedade já havia pertencido a Antônio Torres, seu antigo sócio dos primeiros dias. O mesmo sócio que havia misteriosamente se retirado de seu empreendimento pouco antes do sucesso estrondoso das soluções tecnológicas brasileiras. As coincidências estavam começando a parecer menos coincidentes. Ricardo pegou seu telefone, hesitando por um momento antes de discar para João Martinez, seu advogado pessoal, e a única pessoa em quem ainda confiava implicitamente. João, preciso que você investigue algo para mim. Na verdade, várias coisas. E por favor, mantenha isso entre nós. Ao desligar, o olhar de Ricardo voltou-se para o café do outro lado da rua. Através da janela, ele podia ver Lúcia atendendo clientes, seus movimentos graciosos e determinados. Eduardo ainda estava em sua mesa, agora em uma conversa profunda com alguém que Ricardo não podia ver claramente. A sinfonia de traições que se orquestrava ao seu redor era complexa, mas talvez ele finalmente tivesse encontrado um santuário inesperado, ou caminhado diretamente para outra armadilha. De qualquer forma, ele estava começando a perceber que seu diagnóstico não era o único segredo ameaçando remodelar seu mundo. Seu computador tocou com um e-mail urgente do conselho. Eles estavam convocando uma reunião de emergência para a manhã seguinte. A linha de assunto dizia: confidencial, planejamento de transição de liderança. Ricardo não havia mencionado sua condição para ninguém além de Helena. Então, por que o conselho estava de repente discutindo sucessão? As peças estavam se movendo no tabuleiro, mas pela primeira vez em sua carreira, Ricardo não tinha certeza se ele era o jogador ou apenas mais uma peça sendo jogada. Uma coisa estava ficando clara: ele precisava de aliados, e eles poderiam ser encontrados nos lugares mais inesperados. A manhã seguinte chegou com um peso de antecipação. Em vez de ir diretamente para a reunião do conselho, Ricardo se viu entrando no Café Esperança, assim que o sol começava a pintar a cidade em tons de ouro. O horário adiantado significava poucos clientes, e Lúcia estava sozinha atrás do balcão, preparando-se para o dia que viria. Você está adiantado hoje, ela observou, já alcançando uma xícara. Não conseguiu dormir? Às vezes as horas quietas são as únicas que fazem sentido, Ricardo respondeu, acomodando-se no que ele já considerava sua cadeira junto à janela. Lúcia, me fale sobre seu pai. A xícara em suas mãos tremeu ligeiramente antes que ela a colocasse.
Então você descobriu, ela disse suavemente, sua habitual alegria substituída por uma neutralidade cuidadosamente controlada. Eu me perguntava quanto tempo levaria. Antônio Torres era mais do que apenas meu sócio, Ricardo disse, observando atentamente sua reação. Ele era meu mentor, meu amigo, até não ser mais. Lúcia puxou uma cadeira, seus olhos encontrando-os, dele com uma mistura de desafio e tristeza. Meu pai nunca nos contou a história completa. Ele apenas mudou um dia. O homem brilhante e apaixonado que me ensinou sobre negócios e sonhos se tornou uma sombra de si mesmo. Levou anos até que ele começasse a viver novamente. Eu nunca soube que ele tinha filhos, Ricardo admitiu. Depois que ele deixou a empresa... Você quer dizer depois que ele foi forçado a sair? A voz de Eduardo cortou o silêncio da manhã. Ele estava parado na porta, sua mochila de laptop pendurada no ombro. Depois que suas patentes foram misteriosamente reatribuídas e suas ações foram diluídas até não valer nada, Ricardo virou-se para encarar o jovem engenheiro. É isso que ele contou a vocês? Ele não precisou nos contar nada. Eduardo respondeu, movendo-se para ficar ao lado de sua irmã. As evidências estavam lá para qualquer um disposto a olhar, incluindo os projetos originais para o algoritmo de processamento quântico que tornou as soluções tecnológicas brasileiras famosa, os projetos do meu pai. A acusação pairou no ar, pesada com décadas de ressentimento, mas algo não se encaixava. Se vocês têm evidências, Ricardo disse lentamente, por que não as usaram? Por que trabalhar na minha empresa apenas para ser demitido? Por que me servir café em vez de me processar? Lúcia trocou um olhar com seu irmão antes de responder. Porque nosso pai nos fez prometer. Ele disse que a vingança nos envenenaria, da mesma forma que a ambição havia envenenado outros. Ele queria que construíssemos algo nosso, algo genuíno, como este café, Ricardo murmurou compreendendo. Um lugar de conexão, não de competição. Mas então você entrou aqui, Eduardo continuou, sua voz tensa de emoção. O grande Ricardo Moraes, parecendo perdido e humano. E agora descobrimos que você está doente. Como vocês? Ricardo começou. Então parou quando a realização o atingiu. Helena, ela tem se encontrado com membros do conselho, incluindo seu antigo supervisor, não é? Eduardo assentiu sombriamente. Eles têm planejado isso há meses. Seu diagnóstico apenas acelerou o cronograma deles. A reunião do conselho desta manhã não é apenas sobre planejamento de sucessão. Eles vão tentar declará-lo mentalmente incapaz de liderar. Com base em quê? Ricardo exigiu, embora já suspeitasse da resposta. Com base em evidências que eles têm fabricado, Lúcia explicou, deslizando um pendrive pela mesa. Irregularidades financeiras, comportamento errático, erros estratégicos que nunca aconteceram. Eduardo encontrou esses documentos no servidor seguro da empresa antes de ser demitido. Ricardo olhou fixamente para o pequeno dispositivo contendo provas de uma traição tão elaborada. Por que vocês estão me mostrando isso? Depois de tudo que aconteceu com seu pai? Porque vimos o que a amargura faz com uma pessoa, Lúcia disse suavemente. E às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que mais precisam de perdão. Há mais, Eduardo acrescentou, abrindo seu laptop. A tecnologia em que tenho trabalhado é um refinamento dos projetos originais do meu pai, algo que poderia revolucionar a computação quântica. Os membros do seu conselho sabem disso. É parte do motivo pelo qual eles querem o controle da empresa agora. Eles acham que podem me forçar a vender para eles uma vez que você esteja fora do caminho. A luz da manhã ficava mais forte, projetando suas sombras contra as paredes do café. Ricardo olhou para esses dois jovens, filhos do homem que ele, uma vez traíra, agora oferecendo a ele uma chance de redenção. Seu telefone vibrou, uma mensagem de João. Documentos prontos. Encontrei a conexão entre Helena e Henrique. Reunião em 30 minutos? A reunião do conselho começaria em 1 hora. Ricardo olhou para os irmãos Torres, então de volta para seu telefone. Anos atrás, ele havia escolhido a ambição em vez da amizade. Agora, enfrentando a traição daqueles mais próximos a Yu.
Ele estava sendo oferecida uma segunda chance pelas mesmas pessoas que ele havia ferido. Preciso da ajuda de vocês, ele disse finalmente, e acho que sei como podemos nos ajudar mutuamente. Mas primeiro, há algo que vocês devem saber sobre as patentes do seu pai. A multidão da manhã logo chegaria, trazendo suas preocupações cotidianas e prazos corporativos. Mas neste momento tranquilo, 3 pessoas ligadas por um passado complicado começavam a tecer um novo futuro, um que abalaria as fundações do império que Ricardo havia construído e talvez construísse algo mais significativo em seu lugar. A sala de reuniões das soluções tecnológicas brasileiras havia testemunhado inúmeras demonstrações de poder ao longo dos anos, mas nenhuma como esta. Ricardo sentou-se na cabeceira da imensa mesa de mogno, observando enquanto os membros do conselho entravam um por um. Cada rosto que ele conhecia há anos agora tinha um novo significado, potencial aliado ou inimigo confirmado. Helena chegou por último, perfeitamente composta em um terno de negócios azul marinho, tomando seu lugar ao lado de Henrique Santos. Seus olhos se encontraram brevemente e Ricardo notou algo que não havia visto antes, um leve nervosismo em seu comportamento geralmente confiante. Ela não esperava que ele comparecesse a esta reunião. Bom dia, Ricardo começou, sua voz firme e forte. Entendo que há preocupações sobre a liderança da empresa que precisam ser abordadas. Henrique limpou a garganta, lançando um rápido olhar para Helena antes de falar. Ricardo, estamos preocupados com sua saúde. Comportamentos recentes levantaram questões sobre sua capacidade de continuar liderando a empresa de forma eficaz. Interessante, Ricardo respondeu, abrindo uma pasta de couro. Esses comportamentos incluiriam minhas supostas decisões financeiras erráticas, as documentadas nestes relatórios? Ele deslizou cópias dos documentos do pendrive de Eduardo pela mesa. A temperatura da sala pareceu cair vários graus. O rosto de Henrique permaneceu composto, mas seus nós dos dedos embranqueceram enquanto ele agarrava sua caneta. Ou talvez, Ricardo continuou, vocês estejam se referindo à minha ausência não autorizada ontem de manhã, quando eu estava, na verdade, me encontrando com o Dr. Marcos sobre minha condição. Uma condição que, curiosamente, este conselho parece saber bastante, apesar das leis de privacidade médica. Gustavo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Pai, estamos apenas preocupados. Mãe disse... Sua mãe tem estado muito preocupada, de fato, Ricardo interrompeu, acenando para João Martinez, que havia entrado silenciosamente na sala. Tão preocupada que tem se reunido regularmente com membros do conselho para discutir planos de sucessão. Planos que, de acordo com estes registros bancários, envolvem transações offshore significativas. A compostura de Helena rachou ligeiramente. Você está provando nosso ponto, Ricardo. Essas acusações paranoicas são fatos documentados. João interveio distribuindo outro conjunto de papéis, assim como a campanha sistemática para minar a autoridade do Sr. Moraes através de relatórios falsificados e evidências fabricadas. A sala de reuniões irrompeu em murmúrios e papéis sendo folheados. Ricardo notou que vários membros pareciam cada vez mais desconfortáveis, enquanto outros mantinham expressões impassíveis que falavam volumes. Isso é absurdo, Henrique, declarou levantando-se. Estamos tentando proteger os interesses da empresa. Roubando tecnologia proprietária? Ricardo perguntou calmamente. A sala ficou em silêncio. As inovações de processamento quântico que vocês têm negociado secretamente para adquirir, vocês sabiam que são baseadas nos projetos originais de Antônio Torres? O nome caiu como uma bomba na sala. Vários membros mais antigos do conselho trocaram olhares preocupados, lembrando-se da controvérsia de anos atrás. Isso é história. Antiga, Helena disse com desdém, mas sua voz tremeu. É mesmo? Ricardo pressionou um botão em seu telefone e a voz de Eduardo encheu a sala, detalhando as especificações técnicas de sua nova inovação e sua conexão com o trabalho de seu pai. A gravação continuou com a própria voz de Henrique, discutindo planos para adquirir a tecnologia, uma vez que Ricardo fosse removido do poder. Esta reunião foi convocada para discutir preocupações de liderança, Ricardo disse.
sua voz cortando a tensão. Então vamos discutir liderança. Vamos falar sobre lealdade, inovação e o futuro desta empresa. Mas primeiro, ele pressionou outro botão em seu telefone. Acredito que nossa equipe jurídica gostaria de se juntar a nós. Eles têm algumas perguntas interessantes sobre aquisições não autorizadas de tecnologia e manipulação de ações. As portas da sala de reuniões se abriram novamente, revelando uma equipe de advogados liderada por João. Mas foi a figura atrás deles que fez Helena ofegar. O próprio Antônio Torres, mais velho, mas não dobrado, de pé ao lado de seus filhos. Acredito, Ricardo disse, levantando-se de sua cadeira, que temos muito a discutir, sobre o passado e sobre o futuro. Mas primeiro, devo mencionar que minha condição médica foi muito exagerada. Não estou morrendo, embora suspeite que essa notícia vá decepcionar alguns de vocês. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando a cena como um palco. Naquele momento, Ricardo sentiu uma estranha sensação de gratidão por seu falso diagnóstico. Ele havia forçado esse confronto, essa chance de corrigir erros passados e forjar um novo caminho adiante. Agora, ele continuou, vamos começar a verdadeira reunião. Aquela onde discutimos como salvar esta empresa das próprias pessoas que alegam estar protegendo-a. As próximas horas remodelariam as soluções tecnológicas brasileiras para sempre. Mas enquanto Ricardo olhava para os rostos ao redor da mesa, alguns temerosos, alguns calculistas, alguns mostrando respeito nascente, ele sabia que o verdadeiro trabalho, o trabalho de redenção e reconstrução, estava apenas começando. O império que ele havia construído poderia desmoronar, mas talvez algo mais valioso surgisse de suas fundações. O sol da tarde lançava longas sombras sobre o Café Esperança enquanto Ricardo se sentava com Antônio Torres, sua primeira conversa real em mais de 2 décadas. O café movimentado havia sido fechado mais cedo, criando um espaço íntimo para verdades há muito devidas. Lúcia se movia silenciosamente ao redor deles, preparando o café com o mesmo cuidado que sempre demonstrava, enquanto Eduardo sentava-se próximo, seu laptop fechado pela primeira vez. Eu deveria ter te confrontado anos atrás, Antônio disse, suas mãos enrugadas envolvendo sua xícara de café. Em vez disso, deixei a amargura me consumir, ensinando meus filhos a desconfiar de tudo o que você construiu. Eu mereci essa desconfiança, Ricardo respondeu, o peso da velha culpa pesado em sua voz. O sucesso me cegou, convenci-me de que os fins justificavam os meios. E agora? Lúcia perguntou, juntando-se a eles na mesa. O que acontece com as soluções tecnológicas brasileiras? Antes que Ricardo pudesse responder, a porta do café se abriu apesar da placa de fechado. Gustavo estava lá, parecendo mais jovem e mais vulnerável do que Ricardo o tinha visto em anos. Pai? Sua voz era incerta. Eu te segui até aqui. Eu preciso entender o que aconteceu hoje. Ricardo fez um gesto para seu filho se juntar a eles. Gustavo se aproximou cautelosamente, seus olhos movendo-se entre os rostos na mesa, o reconhecimento surgindo ao olhar para Antônio. Você é o homem das fotos antigas, Gustavo disse, aquelas que o pai costumava guardar em seu escritório. Seu pai e eu construímos algo notável juntos, Antônio assentiu. Então, deixamos o orgulho e a ambição destruir tudo, como a mãe está tentando fazer agora. Gustavo disse baixinho, afundando-se em uma cadeira vazia. Eu sabia que ela estava infeliz, mas nunca pensei... Ele parou, incapaz de completar o pensamento. Ela tem jogado um jogo longo. Eduardo falou, sua hostilidade inicial em relação ao jovem Moraes suavizando ligeiramente. As evidências que encontramos sugerem que ela tem planejado isso por pelo menos 1 ano. Trabalhando com Henrique, Gustavo acrescentou, seu rosto endurecendo. Ele tem me orientado, me preparando para assumir. Pensei que ele estivesse me ajudando a provar meu valor para você, pai. Em vez disso, ele estava te posicionando como um peão, Ricardo completou, enquanto ele e sua mãe se arranjavam para controlar o verdadeiro poder nos bastidores. Lúcia retornou à mesa com uma nova rodada de café e um prato de pães, de canela. A questão é o que acontece agora.
O conselho está em caos, a imprensa começará a fazer perguntas em breve e você tem uma empresa para administrar. Na verdade, Ricardo disse olhando para Eduardo, acho que é hora de algumas mudanças. Sua inovação de processamento quântico, me conte mais sobre ela. Eduardo olhou para seu pai, que assentiu encorajadoramente. É uma evolução do trabalho original do meu pai. Uma maneira de tornar a computação quântica mais estável e eficiente em termos de energia. As aplicações poderiam revolucionar tudo, desde pesquisa médica até modelagem climática. O tipo de inovação que poderia remodelar o futuro das soluções tecnológicas brasileiras, Ricardo refletiu. E talvez reparar parte do dano que causei. Ele se virou para Gustavo. Filho, você tem tentado provar que está pronto para liderar. Mas talvez tenhamos pensado sobre liderança de forma errada. Gustavo se inclinou para a frente intrigado. O que você quer dizer? A tecnologia de Eduardo precisa de uma equipe para desenvolvê-la, recursos para apoiá-la e liderança para guiá-la, Ricardo explicou. Mas não o tipo de liderança que demonstrei. Algo novo, algo colaborativo. Uma parceria, Antônio sugeriu, a compreensão surgindo em seus olhos. Como deveríamos ter mantido todos aqueles anos atrás? Exatamente. Ricardo assentiu. Gustavo, como você se sentiria trabalhando com Eduardo? Aprendendo a tecnologia desde o início, enquanto ele aprende o lado dos negócios. Juntos vocês poderiam construir algo que nenhum dos dois poderia criar sozinho. Os dois jovens se olharam, anos de preconceitos e prejulgamentos começando a rachar. Eu gostaria disso, Gustavo disse lentamente. Estou cansado de tentar ser o filho que você queria, pai. Talvez seja a hora de descobrir quem eu realmente sou. E você? Ricardo perguntou a Eduardo. Você estaria disposto a confiar em um Moraes novamente? Eduardo trocou um olhar com Lúcia antes de responder. A confiança tem que começar em algum lugar, e seu filho não é responsável pelo passado. Falando em passado, Lúcia interveio. E quanto à mãe? A Helena? Aos membros do conselho que os apoiaram? A expressão de Ricardo ficou séria. João está cuidando dos aspectos legais. Haverá consequências, mas não vingança. Aprendi essa lição. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. Este café se tornou mais do que apenas um refúgio. Me mostrou o que perdi de vista anos atrás, a importância de construir conexões, não apenas impérios. Então talvez, Antônio sugeriu, seja a hora de construir algo novo, juntos. A luz da tarde filtrava pelas janelas do café, iluminando o pequeno grupo, enquanto eles começavam a planejar um futuro que nenhum deles havia imaginado possível dias atrás. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo sem fim, inconsciente de que em um pequeno café um novo capítulo estava sendo escrito, um de redenção, reconciliação e a possibilidade de algo maior do que o sucesso. A transformação das soluções tecnológicas brasileiras começou não na sala de reuniões corporativa, mas no porão do Café Esperança. Eduardo havia convertido o espaço em um laboratório improvisado, com quadros brancos cobrindo as paredes e telas de computador exibindo cálculos quânticos complexos. Gustavo sentou-se ao lado dele, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, absorvendo tudo o que podia sobre a tecnologia que poderia remodelar seu futuro. Então o problema de estabilidade quântica, Gustavo disse apontando para um diagrama, é o que a empresa do meu pai, nossa empresa, não conseguiu resolver há 20 anos? Seu pai e o meu estavam próximos, Eduardo respondeu puxando um antigo arquivo de pesquisa. Eles abordaram o problema de ângulos diferentes. Meu pai se concentrou no escalonamento sustentável, enquanto o seu pressionava por aplicação imediata no mercado. Ambos tinham pontos válidos, mas nenhuma solução estava completa. E você encontrou uma maneira de combinar as duas abordagens? Eduardo assentiu. Suas reservas anteriores sobre trabalhar com o jovem Moraes gradualmente dando lugar ao entusiasmo genuíno. O avanço veio quando parei de tentar resolvê-lo sozinho. Às vezes você precisa de uma perspectiva nova. Mas, andar de cima, Ricardo e Lúcia sentavam-se em sua mesa habitual, revisando a cobertura da imprensa sobre as recentes mudanças nas soluções tecnológicas brasileiras.
As manchetes eram uma mistura de especulação e surpresa. Gigante da tecnologia anuncia parceria revolucionária. Herdeiro Moraes faz parceria com filho de ex-funcionário. Agitação corporativa sinaliza nova direção para soluções tecnológicas brasileiras. A mídia está enlouquecendo tentando entender o que está acontecendo, Lúcia observou, deslizando outro café para Ricardo. E os advogados de Helena estão exigindo uma reunião. Ricardo suspirou, observando a multidão da manhã fluir pelo café. Muitos eram seus próprios funcionários, alguns olhando para ele com curiosidade, outros com respeito. A notícia da tentativa de tomada de controle de Helena e Henrique havia vazado, junto com a história de seu diagnóstico equivocado. Mas em vez de enfraquecer sua posição, isso de alguma forma o havia humanizado. Deixe-os exigir, ele respondeu. João tem evidências suficientes para garantir um acordo justo. Estou mais interessado em construir do que em lutar agora. Antônio entrou no café, carregando uma pilha de cadernos antigos. Encontrei estes no meu sótão, ele anunciou, colocando-os sobre a mesa. Todas as minhas anotações de pesquisa, originais incluindo os becos sem saída. Pode ajudar os rapazes lá embaixo a evitar alguns obstáculos. A transformação não havia afetado apenas a empresa. Ricardo observava enquanto seu velho amigo se movia pelo café com energia renovada, parando para compartilhar ideias com Eduardo e Gustavo, oferecendo sugestões e finalmente abraçando seu papel de mentor para ambos os jovens. Sabe, Lúcia disse observando o entusiasmo de seu pai. Não o via tão vivo há anos. É como se ele finalmente estivesse deixando o passado para trás. Todos nós estamos, Ricardo concordou. Embora eu tenha que perguntar, por que você realmente me serviu café naquele primeiro dia? Você deve ter sabido quem eu era. O sorriso de Lúcia tinha um toque de travessura. Acredito em segundas chances. E você parecia alguém que precisava de mais do que apenas café. A porta do porão se abriu e Gustavo emergiu com Eduardo, ambos animados com algum novo desenvolvimento. O contraste entre eles era marcante. Gustavo em seu terno de grife, Eduardo em suas roupas casuais. Mas seu entusiasmo compartilhado preenchia a lacuna. Pai, você precisa ver isso, Gustavo chamou. Eduardo encontrou uma maneira de melhorar a eficiência de processamento em quase 40%. E a análise de mercado de Gustavo nos mostrou o terreno de teste perfeito, Eduardo acrescentou. Sistemas de imagem médica em hospitais rurais. Ricardo observou enquanto os dois jovens espalhavam seus materiais pela mesa, seu constrangimento anterior substituído por uma colaboração genuína. Eles não notaram Helena observando pela janela do café, sua expressão ilegível, antes de se afastar. Precisaremos reestruturar a equipe de desenvolvimento, Gustavo continuou, puxando cronogramas projetados em seu tablet. Menos hierarquia, mais colaboração direta. E precisaremos proteger as patentes adequadamente desta vez, Eduardo acrescentou, lançando um olhar significativo para Ricardo. Todas elas com crédito compartilhado. Antônio se juntou a eles, acrescentando suas próprias percepções, enquanto Lúcia mantinha o café fluindo. O café havia se tornado mais do que apenas um refúgio. Era uma incubadora de inovação, um lugar onde velhas feridas podiam cicatrizar e novas possibilidades podiam florescer. Mais tarde naquela noite, quando o café esvaziou e as luzes da cidade começaram a piscar, Ricardo se viu sozinho com seus pensamentos. O império que ele havia construído estava mudando, tornando-se algo que ele não havia imaginado possível. Seu telefone vibrou com uma mensagem de João. O conselho havia aprovado unanimemente a nova direção, impressionado com o potencial da tecnologia de processamento quântico e a resposta positiva do mercado. Através da janela, ele podia ver sua torre de escritórios, suas linhas elegantes suavizadas pela luz da noite. Não parecia mais uma fortaleza de solidão, mas sim um símbolo do que poderia ser realizado quando a ambição era temperada com sabedoria e cooperação. Mais café? Lúcia perguntou aproximando-se com uma jarra fresca. Sempre?
Ricardo sorriu, percebendo que algumas das melhores decisões em sua vida haviam começado com uma simples xícara de café e um coração aberto. Helena Moraes sempre se orgulhou de seu timing perfeito. Hoje, ela estava no saguão da Soluções Tecnológicas Brasileiras, observando os funcionários passarem com suas xícaras de café da manhã, muitas ostentando o logotipo distintivo do Café Esperança. A ironia não lhe escapou. Senhora Moraes, uma jovem secretária se aproximou nervosamente. Você não tem uma reunião agendada? Não preciso de uma, Helena respondeu suavemente, ajustando seu lenço Hermès. Estou aqui para ver meu filho. No andar de cima, Gustavo estava em uma discussão profunda com Eduardo, ambos debruçados sobre um diagrama complexo que se estendia por várias telas. As últimas semanas haviam transformado o andar executivo. Os corredores estéreis e portas fechadas haviam dado lugar a espaços de trabalho abertos e áreas colaborativas. Mãe, Gustavo olhou para cima, surpreso. O que você está fazendo aqui? Uma mãe não pode visitar seu filho? O sorriso de Helena era praticado. Perfeito. Tenho ouvido coisas tão interessantes sobre seu novo projeto. Eduardo se endireitou, sua expressão cautelosa. Eu deveria ir... Não, fique, Gustavo disse firmemente. Mãe, se isso é sobre negócios, Eduardo precisa estar aqui. Somos parceiros agora. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente. Claro. Que... progressista. Na verdade, estou aqui com uma oportunidade. Vários grandes investidores me procuraram, expressando preocupações sobre essa nova direção. Eles estão dispostos a apoiar um empreendimento separado, um liderado por você, Gustavo, sem o fardo do legado complicado do seu pai. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Gustavo estudou o rosto de sua mãe, vendo pela primeira vez a sutil manipulação por trás de sua fachada perfeita. Você quer dizer, sem o fardo da honestidade? Ele perguntou baixinho. Ou sem o fardo de realmente criar algo significativo? Não seja ingênuo, querido. A voz de Helena endureceu ligeiramente. Este projeto de processamento quântico está há anos de ser lucrativo. Os investidores com quem estou falando poderiam te estabelecer imediatamente. Você poderia sair da sombra do seu pai para a sua. Gustavo levantou-se, seu movimento decisivo. Não, mãe, estou exatamente onde preciso estar. Pela primeira vez estou construindo algo real. Com o filho do homem que seu pai traiu, Helena olhou para Eduardo. Que poético. Mas negócios não são construídos com poesia, Gustavo. São construídos com poder e controle. Você está errada, Eduardo falou, sua voz calma. Olhe ao seu redor. As ações da empresa subiram 15% desde que anunciamos a nova parceria. Nosso protótipo está meses à frente do cronograma. Não estamos apenas construindo tecnologia, estamos reconstruindo a confiança. A compostura de Helena rachou ligeiramente. Confiança. Pergunte ao seu pai sobre confiança. Pergunte a ele sobre o verdadeiro motivo pelo qual Antônio Torres saiu. Pergunte a ele sobre os erros que cometi. A voz de Ricardo veio da porta. Ele entrou na sala lentamente, carregando uma pasta de couro familiar. Sobre como a ambição e o medo me levaram a trair meu melhor amigo. Já contei tudo a eles, Helena, sem mais segredos. Tudo. A risada de Helena era frágil. Você contou a eles sobre o contrato original? Aquele que prova as reivindicações de Antônio sobre as primeiras patentes. Você quer dizer este contrato? Lúcia entrou atrás de Ricardo segurando um documento. Nós o encontramos nos arquivos antigos do papai, aqueles que você tentou comprar dele na semana passada. As mãos perfeitamente manicuradas de Helena se cerraram. Como vocês. Sua assistente é muito leal, Lúcia disse com um sorriso gentil. A sua consciência. Ela veio ao café ontem, nos contou tudo sobre seus planos de usar o contrato como alavanca. O contrato que, a propósito, já foi tratado. Ricardo acrescentou. Antônio e eu revisamos o acordo original. Todas as patentes passadas agora são creditadas conjuntamente e todos os desenvolvimentos futuros serão compartilhados entre as duas famílias. Gustavo moveu-se para ficar ao lado de Eduardo e Lúcia. Acabou, mãe. Os jogos, a manipulação,
Tudo isso. Estamos construindo algo diferente agora. Helena olhou ao redor da sala, para a confiança silenciosa de seu filho, para a solidariedade entre as famílias antes rivais, para as evidências de mudança positiva por todo o escritório. Por um momento, algo como arrependimento passou por seu rosto. Você mudou, ela disse para Gustavo, quase com admiração. Todos nós mudamos, ele respondeu. Você também poderia, mãe. Há espaço para transformação aqui. Mas a expressão de Helena endureceu novamente. Transformação? Em quê? Uma feliz famíliazinha administrando um café e sonhando em mudar o mundo? Acorde, Gustavo. O mundo real não funciona assim. Talvez devesse, Eduardo sugeriu. Veja o que realizamos em apenas algumas semanas. Imagine o que poderíamos fazer, com mais tempo, mais colaboração. E menos resistência, Lúcia acrescentou de forma incisiva. Helena endireitou a coluna, a dignidade envolvendo-a como uma armadura. Bem, posso ver que estou em minoria aqui, mas lembre-se do que eu disse, Gustavo. Aqueles investidores ainda estão interessados. Obrigado, mãe, Gustavo disse baixinho. Mas eu não estou à venda. Não mais. Depois que ela saiu, a sala pareceu de alguma forma mais leve. Ricardo olhou para os jovens à sua frente. Seu filho, os filhos de Antônio, a próxima geração escolhendo um caminho diferente. Ela tentará novamente, ele advertiu. Deixe-a tentar, Gustavo respondeu, voltando-se para os diagramas de processamento quântico. Temos trabalho a fazer. Pela janela, eles podiam ver a figura elegante de Helena atravessando a praça, passando pelo Café Esperança sem um olhar. Dentro do café, Antônio estava hospedando um grupo de jovens engenheiros, compartilhando histórias e insights de seus anos de inovação. Sabe, Lúcia refletiu, algumas pessoas não conseguem ver que o mundo está mudando, que o sucesso não precisa significar vencer às custas de outra pessoa. Ricardo assentiu, observando seu filho e Eduardo voltarem ao trabalho, sua atenção anterior esquecida na empolgação da criação. A verdadeira vitória, ele disse suavemente, está em construir pontes, não muros. O laboratório no porão do Café Esperança havia evoluído para algo extraordinário. O que começou como um espaço de trabalho improvisado, agora abrigava alguns dos equipamentos de computação quântica mais avançados da América do Sul. O aroma familiar de café vindo de cima se misturava com o zumbido da tecnologia de ponta abaixo. Está funcionando, Eduardo anunciou, seus olhos fixos na tela exibindo resultados de testes. A estabilidade quântica está se mantendo em níveis sem precedentes. A empolgação em sua voz atraiu todos para mais perto de sua estação de trabalho. Gustavo se inclinou, seu terno de negócios parecendo ligeiramente amassado após horas de trabalho intenso. A aplicação de imagem médica está processando mais rápido do que projetamos. Olhe a melhoria na resolução. Na tela, imagens médicas complexas eram renderizadas com notável clareza, cada detalhe cristalino. O que normalmente levava horas estava sendo processado em minutos, com uma precisão que poderia revolucionar as capacidades de diagnóstico. O Dr. João do Hospital Santa Cruz ligou, Lúcia disse, descendo as escadas com uma bandeja de café fresco. O teste dele superou as expectativas. Eles estão perguntando sobre a expansão do programa para outros departamentos. Antônio, que estivera observando quietamente de um canto, deu um passo à frente para examinar os resultados. O problema de estabilidade que nos atormentou há 20 anos, ele refletiu, resolvido combinando nossa abordagem original com a nova arquitetura quântica. Às vezes, as melhores soluções vêm de unir o passado e o futuro. Ricardo assentiu, lembrando-se das inúmeras noites que ele e Antônio haviam passado lutando com desafios semelhantes décadas atrás. Estávamos muito focados em competir naquela época. Imagine o que poderíamos ter realizado se tivéssemos permanecido parceiros. Não podemos mudar o passado, Antônio respondeu, colocando uma mão no ombro de seu velho amigo. Mas podemos aprender com ele. Olhe o que nossos filhos alcançaram juntos. O protótipo havia se tornado mais do que apenas um avanço tecnológico. Era um símbolo de redenção do que poderia ser realizado quando a ambição era temperada com cooperação. O laboratório, no porão, havia se tornado um ponto de encontro
para algumas das mentes mais brilhantes do setor, atraídas por rumores do trabalho revolucionário sendo feito ali. A reunião com os investidores é amanhã, Gustavo lembrou a todos ajeitando sua gravata. Precisamos estar prontos para mostrar a eles não apenas a tecnologia, mas seu impacto no mundo real. Convidei alguns convidados especiais, Lúcia acrescentou com um sorriso. A equipe médica do Santa Cruz, além de representantes de 3 hospitais rurais. Deixe os investidores verem em primeira mão como essa tecnologia está mudando vidas. Eduardo puxou outro conjunto de dados. Também devemos mostrar a eles isso, as métricas de eficiência energética. Estamos usando menos de 1/4 da energia que os sistemas quânticos tradicionais exigem. Só o impacto ambiental já torna isso viável para a adoção generalizada. Enquanto eles ajustavam sua apresentação, Ricardo notou que algo havia mudado em seu filho. O executivo nervoso, tentando se provar, havia desaparecido. Em seu lugar estava um jovem confiante que havia encontrado seu propósito. Trabalhando ao lado de Eduardo, aprendendo a tecnologia desde o início, Gustavo havia descoberto algo mais valioso do que o poder herdado: respeito conquistado. O café acima havia fechado para a noite, mas a luz ainda se derramava de suas janelas. Tornou-se comum para a equipe trabalhar até tarde, alimentada pelo café de Lúcia e pela empolgação de avanço após avanço. O espaço havia se transformado de um simples café em um centro de inovação, onde as barreiras entre hierarquia corporativa e pesquisa acadêmica se dissolviam sobre sonhos compartilhados e xícaras infinitas de café. Sabe, Lúcia disse, observando seu irmão e Gustavo trabalharem perfeitamente juntos. Minha mãe sempre disse que o café era pequeno demais para minhas ambições. Mas às vezes, as maiores mudanças começam nos menores lugares. Ricardo sorriu, lembrando-se de sua primeira visita desesperada ao café, quando pensava que estava ficando sem tempo. Seu café salvou mais do que apenas minha empresa, Lúcia. Salvou todos nós de maneiras diferentes. Uma notificação apareceu na tela principal. Um e-mail dos advogados de Helena, outra tentativa de contestar a nova estrutura de parceria. Mas parecia distante agora, insignificante comparado ao que estavam construindo. Deveríamos nos preocupar? Eduardo perguntou, notando a notificação. Não, Gustavo respondeu firmemente. Deixe-a nos desafiar. Temos algo que ela nunca entendeu. Uma visão maior que margens de lucro. Antônio começou a esboçar em um quadro branco um velho hábito de seus dias de pesquisa. O processamento quântico é apenas o começo, uma vez que aperfeiçoemos essa arquitetura, as aplicações são infinitas. Saúde, modelagem climática, sistemas educacionais. Falando em educação, Lúcia interveio. A universidade quer estabelecer uma parceria de pesquisa. Eles estão falando em criar um centro de computação quântica, com oportunidades de estágio para estudantes de origens desfavorecidas. A ideia despertou entusiasmo imediato. Logo, o quadro branco estava cheio de novas possibilidades, maneiras de expandir seu impacto além da pura tecnologia para a transformação social. O laboratório no porão zumbia de energia enquanto eles planejavam não apenas produtos, mas um legado. À medida que a meia-noite se aproximava, Ricardo olhou ao redor da sala para essa improvável família que haviam criado. Seu filho e Eduardo em profundas discussões técnicas. Lúcia, acrescentando suas percepções sobre o impacto na comunidade. Antônio esboçando inovações futuras. Cada um deles trazendo algo único para sua visão compartilhada. Pela janela do porão, as luzes de São Paulo brilhavam como estrelas distantes. Em algum lugar lá fora, Helena provavelmente estava planejando seu próximo movimento. Mas aqui, neste porão convertido sob um café, algo notável estava crescendo. Um futuro construído na colaboração em vez da competição, na cura em vez de ferir, na simples ideia de que as maiores realizações vêm de trabalhar juntos. A sala de conferências das soluções tecnológicas brasileiras nunca havia se sentido tão viva. Em vez das apresentações corporativas habituais, o espaço havia sido transformado para contar uma história. Equipamentos de imagem médica alinhavam,
uma parede, exibindo a clareza revolucionária de suas varreduras processadas quanticamente. Médicos do Hospital Santa Cruz estavam prontos para compartilhar suas experiências, enquanto telas exibiam dados em tempo real dos testes em andamento. Gustavo ajustou sua gravata uma última vez, captando seu reflexo na janela. Atrás dele, Eduardo estava fazendo as verificações finais em seu sistema de demonstração, enquanto Lúcia organizava os refrescos que iam muito além do cardápio corporativo usual. Sua mistura especial de café e cuidadosamente selecionados pães que representavam a fusão de seus dois mundos. Os investidores chegaram. Ricardo anunciou entrando na sala. E temos uma convidada inesperada. Antes que alguém pudesse perguntar quem, Helena entrou, seguida por um grupo de executivos de aparência séria e internos caros. Ela usava um sorriso sutil que Gustavo conhecia muito bem, aquele que geralmente precedia seus movimentos mais calculados. Não se preocupem, ela disse, notando a surpresa deles. Estou aqui apenas para observar. Afinal, meu filho está prestes a causar uma grande impressão, não é? A sala encheu-se rapidamente de investidores, membros do conselho e profissionais médicos. Ricardo tomou seu lugar nos fundos, de pé ao lado de Antônio, ambos observando seus filhos se prepararem para apresentar o futuro que haviam construído juntos. Gustavo deu um passo à frente, seu nervosismo transformado em confiança tranquila. Senhoras e senhores, obrigado por virem. O que estamos prestes a mostrar a vocês não é apenas um avanço tecnológico, é uma revolução em como pensamos sobre computação, saúde e potencial humano. Ele fez um gesto para Eduardo, que iniciou sua apresentação. As telas ganharam vida com dados, mas em vez de estatísticas secas, elas mostravam histórias reais. Pacientes cujas condições haviam sido diagnosticadas mais cedo graças às suas imagens aprimoradas, hospitais rurais agora acessando capacidades de diagnóstico de classe mundial, economias de energia que tornavam a computação avançada acessível a instituições com recursos limitados. Nossa arquitetura de processamento quântico, Eduardo explicou. Seu conhecimento técnico equilibrado por paixão genuína não apenas resolve os problemas de estabilidade que têm limitado a computação quântica, ela muda fundamentalmente o que é possível. Um dos investidores se inclinou para a frente, seu interesse despertado. Esses resultados são impressionantes, mas os custos de infraestrutura são significativamente menores do que os sistemas quânticos tradicionais. Lúcia interveio suavemente, exibindo sua análise de custos. Não estamos apenas criando tecnologia poderosa, estamos tornando-a acessível. O Dr. João do Santa Cruz se adiantou para compartilhar sua experiência, descrevendo casos em que as imagens aprimoradas haviam feito diferenças críticas no atendimento ao paciente. As expressões dos investidores mudaram de ceticismo para interesse genuíno à medida que começavam a compreender o impacto real da inovação no mundo. Helena observava tudo com uma expressão ilegível, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. Gustavo tentou ignorar sua presença, concentrando-se, em vez disso, no entusiasmo crescente na sala. Então veio o momento inesperado que mudaria tudo. Eu tenho uma pergunta. Uma voz calma falou do fundo da sala. Todas as cabeças se viraram para ver um senhor idoso fazendo seu caminho à frente. Sobre a arquitetura quântica original que inspirou esse avanço. Ricardo e Antônio trocaram olhares reconhecendo o Dr. José Silva, um dos principais pioneiros mundiais em computação quântica. Ele não estava na lista de convidados. Há 20 anos, o Dr. Silva continuou. Eu revisei um artigo que propunha uma solução semelhante para o problema de estabilidade. Nunca foi publicado, mas lançou as bases para o que vocês realizaram aqui. Ele olhou diretamente para Antônio. Você escreveu aquele artigo, não é, velho amigo? Antônio assentiu lentamente. José, eu não sabia que você estava em São Paulo. Helena me convidou. O Dr. Silva sorriu, causando uma onda de surpresa pela sala. Ela me enviou seus artigos de pesquisa originais na semana passada, junto com os novos desenvolvimentos que sua equipe fez. Ele se virou para Helena. Embora eu suspeite que este não seja exatamente o resultado que você esperava,
Helena se levantou, sua compostura ligeiramente abalada. Pensei que uma opinião especializada seria valiosa para validar ou questionar a tecnologia. Oh, é válida, o Dr. Silva garantiu. Na verdade, é mais do que válida. O que esses jovens criaram construindo sobre o trabalho de seus pais é exatamente o que o campo da computação quântica estava esperando. É por isso que eu gostaria de propor uma colaboração entre sua equipe e o Instituto Internacional de Pesquisa Quântica. A sala irrompeu em murmúrios excitados. O IIPQ era a organização de computação quântica mais prestigiada do mundo, e uma colaboração com eles cimentaria a posição das soluções tecnológicas brasileiras na vanguarda do campo. Gustavo olhou para sua mãe, a compreensão surgindo. Você tentou trazer um especialista para nos desacreditar, não é? Mas, em vez disso, ela acidentalmente nos ajudou a provar exatamente o que estávamos dizendo. Eduardo completou com um toque de espanto em sua voz. Helena ficou muito quieta, sua fachada perfeita rachando ligeiramente. Eu precisava ter certeza, entender o que vocês realmente estavam construindo aqui. E agora? Ricardo perguntou suavemente, aproximando-se de sua esposa distanciada. O que você entende agora, Helena? Ela olhou ao redor da sala, para o triunfo silencioso de seu filho, para o entusiasmo genuíno dos investidores, para a evidência tangível de sucesso alcançado através da colaboração em vez da competição. Eu entendo, ela disse finalmente, que posso ter medido o sucesso pelas métricas erradas. O doutor Silva começou a discutir detalhes técnicos com Eduardo e a equipe de pesquisa, enquanto os investidores se aglomeravam ao redor de Gustavo, ansiosos para comprometer seu apoio. No meio de tudo isso, Lúcia servia café, transformando uma apresentação corporativa em algo mais íntimo, mais humano. Ricardo observou enquanto Helena lentamente se dirigia ao seu filho, algo vulnerável em sua expressão. Talvez, ele pensou, a transformação fosse possível para todos, dado o momento certo e a motivação certa. O futuro que eles haviam imaginado, no porão do Café Esperança, estava se tornando realidade, mas de uma maneira que nenhum deles havia esperado. Às vezes, as melhores vitórias vêm disfarçadas de potenciais derrotas, e as pontes mais fortes são construídas por aqueles que uma vez estiveram em lados opostos. Uma semana após a apresentação, Helena se viu parada do lado de fora do Café Esperança, observando a multidão da manhã através da janela. Lá dentro, ela podia ver Lúcia orquestrando o caos controlado do rush do café da manhã, enquanto a porta do porão ocasionalmente se abria para revelar vislumbres do trabalho contínuo abaixo. Respirando fundo, ela abriu a porta, o alegre, sino anunciando sua chegada. Várias cabeças se viraram, conversas pausando brevemente antes de retomarem com tons curiosos. Bem-vinda ao Café Esperança, Lúcia disse, seu sorriso profissional mascarando qualquer surpresa. O que posso lhe oferecer? Eu não tenho certeza, Helena admitiu, sentindo-se estranhamente incerta em seu terno de grife. O que você recomendaria para alguém dando seu primeiro passo em território desconhecido? A expressão de Lúcia suavizou ligeiramente. Nosso especial da casa, macchiato de caramelo, é doce o suficiente para tornar as partes amargas palatáveis. A metáfora sutil não passou despercebida por Helena. Ela assentiu, escolhendo um assento que oferecia uma vista tanto da rua quanto do interior do café. Enquanto esperava, ela observou a familiaridade fácil entre Lúcia e seus clientes regulares. A atmosfera calorosa que havia atraído Ricardo ali naquela primeira manhã. Mãe? A voz de Gustavo a sobressaltou. Ele havia emergido do porão, tablet na mão, Eduardo logo atrás. Eu não esperava te ver aqui. Nem eu, honestamente, Helena respondeu, conseguindo um pequeno sorriso. Mas depois da semana passada, tenho pensado muito. Eduardo acenou para Gustavo e se moveu para deixá-los sozinhos, mas Helena ergueu uma mão. Por favor, fique. O que tenho a dizer envolve você também. Lúcia apareceu com o café de Helena e xícaras extras para os outros. Então puxou uma cadeira para si mesma. Helena envolveu suas mãos manicuradas ao redor da xícara quente,
reunindo seus pensamentos. Quando me casei com seu pai, ela começou, olhando para Gustavo. Achei que entendia o que significava sucesso, poder, influência, controle. Passei 30 anos aperfeiçoando essa imagem, acreditando que estava construindo algo importante. Ela fez uma pausa tomando um gole de café. Mas vendo todos vocês na semana passada, a forma como trabalham juntos, o que estão criando, percebi que estive do lado errado da história. Nunca é tarde demais para atravessar pontes, Lúcia, ofereceu baixinho. Não é, pai? Antônio havia aparecido vindo do porão, sua presença completando sua improvável reunião. Ele estudou Helena por um momento antes de falar. Guardei amargura por 20 anos. Não serviu a ninguém, muito, menos a mim mesmo. O projeto quântico é apenas o começo, Eduardo acrescentou puxando alguns dados em seu tablet. A equipe do Dr. Silva identificou aplicações que nem tínhamos considerado. O potencial de impacto apenas na saúde é notável, Helena completou. Sim, tenho lido os relatórios, todos eles. Queria entender do que meu filho fazia parte. Ela se virou para Gustavo. Você encontrou seu lugar aqui, não é? Não a minha sombra ou a do seu pai, mas em algo inteiramente novo. Gustavo assentiu. Sua expressão uma mistura de cautela e esperança. Todos nós encontramos. Mãe, as coisas que estamos desenvolvendo aqui, elas podem mudar vidas, não apenas gerar lucros, mas realmente fazer a diferença. Eu sei, Helena, disse suavemente. É por isso que estou aqui. Tenho conversado com meus advogados. Quero transferir minhas ações nas soluções tecnológicas brasileiras para um fundo dedicado a expandir as aplicações médicas da sua tecnologia quântica, focando em torná-la acessível para comunidades que de outra forma não poderiam pagar por ela. O silêncio que se seguiu estava carregado de surpresa. Lúcia foi a primeira a responder, levantando-se para buscar uma nova rodada de café. Acho que isso merece nossa mistura especial de reserva. Helena, Antônio disse cuidadosamente, essa é uma decisão significativa. Suas ações representam poder e riqueza consideráveis. Sim, ela concordou, e por muito tempo exercia esse poder pelos motivos errados. Talvez seja a hora de ele servir a um propósito melhor. Ela olhou para Gustavo. Se vocês aceitarem, minha ajuda. Gustavo trocou olhares com Eduardo e Lúcia antes de responder. Precisaríamos estabelecer parâmetros claros, sem interferência no desenvolvimento técnico, sem jogos de poder corporativo. Apenas uma mãe apoiando a visão de seu filho, Helena assentiu. E talvez aprendendo a ver o sucesso através de novos olhos. A porta do porão se abriu novamente, e Ricardo emergiu parando ao ver a reunião deles. Helena encontrou seu olhar, anos de história complicada passando entre eles. Ouvi sobre sua proposta, ele disse, juntando-se a eles à mesa. João mencionou que você estava em conversas com ele. Pensei que você se oporia, Helena admitiu. Ricardo balançou a cabeça. O homem que eu era há alguns meses atrás poderia ter se oposto. Mas estou aprendendo também. Às vezes, a maior força está em abrir mão do controle. Como que, para enfatizar seu ponto, o Dr. João do Hospital Santa Cruz escolheu aquele momento para entrar no café, carregando resultados de exames de seus últimos testes. As imagens mostravam detalhes sem precedentes, oferecendo esperança para diagnósticos mais precoces e melhores opções de tratamento. Isso é o que estamos construindo, Gustavo explicou para sua mãe. Não apenas tecnologia, mas esperança, possibilidade, mudança. Helena olhou ao redor da mesa, para a confiança tranquila de seu filho, para a inovação apaixonada de Eduardo, para a força nutriente de Lúcia, para a reconciliação entre Ricardo e Antônio. O império que ela havia ajudado a construir estava se transformando em algo que ela nunca havia imaginado, algo melhor. Então me ensinem, ela disse simplesmente. Me ensinem como fazer parte deste novo mundo que vocês estão criando. O sol da manhã entrava pelas janelas do café, iluminando seu pequeno grupo. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo implacável, mas aqui dentro, o tempo parecia desacelerar, abrindo espaço para novos começos e a cura de velhas feridas.